Persuasão, além de ser uma ciência, né, é uma técnica muito implementada pelos principais vendedores, vamos dizer assim, né, pelas pessoas que conseguem de fato influenciar as outras pessoas. Então, o intuito de persuasão, né, de você entender mais sobre persuasão, primeiro é você influenciar as pessoas, segundo é você não ser influenciado. Que a partir do momento que você já conhece sobre as técnicas, sobre essa arte, sobre essa ciência, agora você consegue mapear, principalmente no momento da negociação. Daí, como você sabe, tudo é venda. Né? Você está falando com uma pessoa, você está vendendo a sua ideia. Você está conversando com a sua namorada, com a sua esposa, você está vendendo a sua ideia. Na verdade, você está no seu trabalho, você está vendendo ali a sua postura, você está vendendo a sua hora. Tudo é venda se você passar, né, se você parar para pensar. Então, eu quero passar aqui para vocês como que você vai se tornar uma pessoa mais persuasiva, como você vai desenvolver isso. E tem pessoas que já nascem, sabe, com essa predisposição, eles já nascem, né, tipo, já tem uma predisposição para isso. Já tem pessoas que precisam aprender sobre esse aspecto, tá? E como eu falei, isso é ciência também. Se é ciência, você, eu, qualquer um pode aprender. Então, para a gente poder contextualizar aqui com relação à persuasão, se você parar para pensar nesse tema, o maior nome que existe hoje, né, no comportamento humano, vamos dizer assim, é o Robert Cialdini. Ele que escreveu o livro As Armas da Persuasão, que vale muito a pena você ler, para que você possa ter aí também a sua perspectiva. Eu estou te passando aqui, sabe, conhecimento baseado na minha perspectiva. Né? Faz 15 anos que eu atuo com vendas, há mais de 5 anos ensino pessoas, como você sabe, se você já me conhece, sabe da minha trajetória. Então isso é fundamental na hora de você fazer um fechamento, que para mim é a principal arma do fechamento, é a persuasão. O vendedor que ele não é tão persuasivo, ele tende a vender menos. Tá? Por quê? Porque fechamento, como você sabe, é a condução do prospecto para uma tomada de decisão. Então você quem conduz. E para você conduzir, você precisa persuadir. Faz sentido? Então, para a gente poder iniciar, eu quero que você entenda o seguinte. Foi feita uma pesquisa, um teste nos Estados Unidos pelos cientistas, e eles pegaram a perua mãe para poder fazer esse teste. E eles perceberam o seguinte, um comportamento muito atípico, né, desse animal. Primeiro, que o principal fator, né, vamos dizer assim, o principal indicador da perua mãe para cuidar dos seus filhotinhos é o piar dos filhotes, né, dos piruzinhos. A aparência, o cheiro, né, são fatores secundários. Não é tão, sabe, não é o principal indicador. Então o que eles fizeram? Eles perceberam que quando o piruzinho parava de piar muito, ele era meio que deixado do lado, né? A perua mãe dava mais atenção para os piruzinhos que ficavam ali piando o tempo todo. Então isso é instinto materno desse animal, né, dessa ave que fez, né, que chamou muita atenção dos cientistas na época. E olha só que interessante, não sei se você sabe disso, mas a doninha, é o cangambá, é o gambá, tá? É o principal inimigo da perua mãe. Ele vai lá, come os ovos e come também ali, né, os piruzinhos, mata mesmo. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um piruzinho, né, que já tinha morrido ali em alguma situação, e pegaram o piar, né, pegou um dispositivo lá e gravou, né, o piar desses piruzinhos e implementou nele, né, colocou ali ao redor do corpinho dele e colocou lá. Mesmo ele estando morto, a mãe passou a cuidar, a perua mãe passou a cuidar desse piruzinho que estava morto só porque ele soava que estava vivo, mas na verdade ele estava morto. E eles fizeram o mesmo teste com a doninha empalhada, né? Pegou lá, empalhou ela e fez a mesma coisa. Então olha só que interessante, tá? O pior inimigo da perua mãe, ele tinha cheiro de gambá, ele parecia como um gambá, mas ele soava como um peru. E isso foi o suficiente para poder, vamos dizer assim, mudar o comportamento, né, da perua mãe. Né? Praticamente ele burlou o instinto materno, né, da perua mãe. Então eles notaram que esse comportamento na perua mãe, né, dos perus, é um comportamento que não é exclusivo somente desses animais. Ele é um comportamento que também remete muito a nós, seres humanos. Porque se você parar para avaliar, quando a persuasão em si, quando você é mais racional, você acaba não sendo persuadido.
né, que é o que nós estamos discutindo aqui. Mas na verdade a persuasão ela vai diretamente para o sistema, né, límbico. Se você já ouviu falar do cérebro triuno, eu vou te explicar aqui se caso você não conheça. O cérebro triuno é basicamente assim, ó, é o sistema reptiliano. O que é isso? É o que faz o seu coração bater, né, o seu pulmão respirar. Na verdade, você está dormindo lá, você está respirando, você está em outro, né? Você está dormindo, né? O olho pisca, você não fica, né, pisca, não pisca. Às vezes quando você coloca, né, o pensamento, aí você para piscar mais ou menos, entende? Mas esse é o cérebro reptiliano, ele tem muito a ver com o nosso instinto de sobrevivência. O jacaré, por exemplo, ele tem esse cérebro muito desenvolvido, ele não tem um sistema límbico, que é a parte emocional que eu e você nós temos, né? E também não tem o sistema neocórtex, que é a parte racional. Então vamos lá, o reptiliano, que é a parte instintiva nossa, o cérebro neocórtex, né, que é a parte racional, né, que faz a gente ser mais racional. O homem ele é mais racional do que a mulher. E o sistema límbico, que é a parte emocional, né, o que remete à emoção. Então, quando você vende utilizando a parte do sistema límbico, você passa a vender mais. Não é? Se você é racional demais, você não compra de uma forma exagerada. Então, às vezes, as pessoas geralmente fazem isso, né? Elas compram pela emoção e justificam pela razão, né? Ela tem uma justificativa lógica para aquela compra. Então, quando você entende essa parte do comportamento humano, como funciona mais ou menos o nosso cérebro, você passa, inclusive, a vender mais. É o que eu sempre falo, mais importante do que você aprender sobre produtos, que isso na minha visão é obrigação do vendedor, e dentro do produto eu preciso entender sobre características, sobre vantagens, o que me diferencia dos demais, isso é vantagens, tá? E os benefícios, ou seja, aquilo que eu entrego para o cliente. Isso a gente precisa estar afiado com relação a isso, tá? Mas mais importante do que isso é a gente entender sobre pessoas. Por quê? Porque é age to age, né? Como diz Philip Kotler, de humano para humano. Né? B2B, essas nomenclaturas, esses verbetes em inglês, B2C, C2C, né? Do consumidor para o outro, enfim. Isso esquece, né? Agora é de humano para humano. Quanto mais você entender sobre pessoas, mais apto você vai estar para você vender mais. Tá bom? Então, só para contextualizar, que esse comportamento das perua-mãe, dos perus, ele também tem a ver conosco, né? E é isso que a gente vai destrinchar aqui, falar muito bem, tá? Espero que você tenha entendido aqui, foi um pouco complexo o assunto, mas você pode voltar todas as vezes que você precisar, tá bom? Vamos para o próximo vídeo agora falar sobre gatilhos mentais?